Então, pessoal, no caso da hipótese nula do teste de Friedman ser rejeitada, ainda pode acontecer de 2 ou mais amostras serem estatisticamente equivalentes. Então, por exemplo, se a gente está testando os 3 algoritmos, comparando 3 algoritmos, e o critério é tempo de execução, a gente quer aquele algoritmo que tem a menor média. Então, se a gente tem os 3 algoritmos, né, a gente tem as médias dos tempos de execução dos 3 algoritmos, e o teste de Friedman rejeita a hipótese nula, significa que há uma diferença entre alguns desses caras, né? Pelo menos uma média dessas é estatisticamente diferente das outras. E aí, nesse caso, o que a gente faz? Para a gente decidir qual dos algoritmos vai escolher. Eu falo algoritmo, mas pode ser qualquer tipo de procedimento, né? Então, nesse caso, a gente precisa de um teste chamado teste post-hoc. E aí, o teste de NMNI é um teste que tem sido muito utilizado na literatura como teste post-hoc, que é o quê? Ora, se o teste de Friedman não rejeita H0, né, falha em rejeitar H0, significa que as médias são iguais. Então, nesse caso, tanto faz qualquer um dos procedimentos serem escolhidos, porque são estatisticamente equivalentes, certo? Mas no caso de alguma dessas médias ser diferente, a gente ainda precisa tomar a decisão de qual método escolher. E aí o teste de Friedman, ele pode fazer isso para você, verificar quais são as médias que são estatisticamente diferentes, certo? Então, no caso de a gente estiver comparando métodos, algoritmos, classificadores, um remédio, uma vacina, o que quer que seja, a gente precisa saber qual é a menor média ou a maior média, dependendo do critério. Então, a gente utiliza um teste post-hoc como o teste de NMNI, certo? Que faz a comparação entre múltiplas amostras. Então, a comparação feita aqui é entre pares, de modo a verificar qual dos pares são diferentes entre si, certo? Esse teste também já está implementado em Python, ele tem um pacote chamado scikit post-hocs, né? Que ele não é implementado nativamente, você não vai ter ele no Colab, então você vai ter que instalá-lo, né? Pedir para instalar ele no Colab, certo? Com esse comando aqui pip install scikit post-hocs, você consegue instalar alguns testes post-hoc como o teste de NMNI. Então, dessa biblioteca scikit post-hocs eu importo o post-hoc NMNI, certo? E eu posso, né, para as mesmas amostras 12, 13 e 14, que o teste de Friedman indicou rejeição da hipótese nula, eu chamei a função post-hoc NMNI, certo? E olha qual é o resultado dessa função. Ele dá uma matriz, né, que é uma comparação, né, pareada, né, um teste pareado de cada um das médias das amostras que você está testando, né? Você tem 3 amostras, 1, 2 e 3. E aí você vai ver o seguinte, na diagonal principal você sempre tem 1, né? Porque ele está testando a média 1 com a média 1. Então, obviamente que são equivalentes. E aí, olha o que acontece, ó. Você tem aqui a média 1 com a média 2. E você teve como resultado 0. Está elevado a menos 1, né? Então, 0,9. Porque, lembrando que a amostra 12 e a amostra 13 advém da mesma distribuição, certo? E a amostra 1 com a 3 deu um número muito, muito, muito pequeno, né? E aí, você tem aqui a amostra 2 com a 1, que a matriz é espelhada, então você só precisa analisar uma parte da matriz, né? Se analisar isso aqui, ó, 1 com 2, o método 1 com o método 2, né? A amostra 1 com a amostra 2, a amostra 1 com a amostra 3 e a amostra 2 com a amostra 3. Então, a amostra 1 com a amostra 2, né, vai indicar que eles são equivalentes, e a amostra 1 com a amostra 3 vai indicar que eles não são equivalentes. E a amostra 2 com a amostra 3 também, né? Porque a amostra 1 e 2 advêm da mesma distribuição, né? Se vocês lembrarem aqui, ó, quando a gente gerou, ó, a amostra 12 e a amostra 13, que são a 1, né? A 1 e a 2, elas têm a mesma distribuição, e a amostra 3 é diferente das outras duas. Então, olha o que o teste deu como resultado. Aqui, você tem equivalência entre 1 e 2, se você não tem equivalência entre 1 e 3, você não tem equivalência entre 2 e 3. Então, coloquei aqui só um método para verificar cada um desses caras aqui, se o p-value, né? Veja que aqui a matriz, você tem os p-values. Se cada um verificar se esses p-values são menor que 0,05. Então, olha o que aconteceu. A amostra 0 e 1 são iguais, a amostra 0 e 2 são diferentes, e as amostras 1 e 2 também são diferentes. Então, nesse caso, né, como os dados são emulados, a gente já sabia que isso era verdadeiro. O teste de NMNI está só confirmando isso. Então, pessoal, com isso a gente consegue ver, né, a gente abre nosso leque de conhecimentos sobre os testes de hipótese,
Quando a gente tem dados que não são gaussianos, a gente tem que utilizar testes não paramétricos. Então, se a gente quer testar duas médias, né? Se a gente quer testar duas médias, a gente pode usar o teste de Wilcoxon. Se essas médias são pareadas, né? A gente pode usar o rank sum. E se a gente, na verdade, sign and rank, né? A gente usa os sinais. E se as amostras não são pareadas, a gente usa o rank sum. Se a gente quer testar mais de dois métodos, mais de duas amostras, mais de dois algoritmos, o que é que seja, a gente pode utilizar o teste de Friedman. E em caso de rejeição da hipótese nula, a gente pode utilizar um teste post-hoc como o teste de Nemeni, certo? Então, com isso, a gente conhece alguns dos métodos que são utilizados aí na literatura e na indústria também, na vida real. Lembrando que não existem apenas esses testes post-hoc, né? Existe uma gama de outros testes que podem ser utilizados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula e desse curso que estamos finalizando, certo? E até a próxima.